Olá, pessoal. Chegamos ao último capítulo, o capítulo 3, cujo título é Do Inferno ao Trono. Ele levou cativo o cativeiro. Nos tempos antigos, quando uma nação era conquistada por outra, além de destruída e saqueada, muitos dos seus cidadãos, quando não dizimados, eram levados cativos. Vimos um exemplo bíblico no caso da conquista da terra de Canaã pelo povo judeu. Em muitos episódios, os principais entre o povo eram tomados como escravos para servirem à nação conquistadora. Outro exemplo ainda no contexto judeu, só que em sentido inverso, foi a conquista dos israelitas pelos babilônicos. Muitos líderes entre o povo foram tomados para servirem nos palácios da Babilônia. Entre eles estavam Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que alcançaram os mais altos postos no governo bíblico. Daniel, capítulo 1, verso 7, capítulo 2, verso 49, Neemias, capítulo 1, verso 2 e 3. Exemplos como estes são apenas para ilustrar o que Paulo declara em sua carta aos Efésios, quando faz menção ao triunfo de Cristo. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Efésios 4, verso 8 ao 10. Paulo estava citando o Salmo 68, verso 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Na construção do seu insidioso império de trevas e rebelião, o diabo sequestrou e escravizou os homens, coagindo-os para que utilizassem seus dons e talentos na execução de projetos macabros. Um império maligno construído à custa da servidão do homem e do seu propósito, juntamente com o potencial divino depositado no coração humano, uma desonra a Deus. Porém, no grande dia da ressurreição de Jesus, a história da humanidade tomou um novo rumo. Jesus inaugurou um novo tempo e tornou possível, com a sua vitória, o convívio de justiça entre os céus e a terra. A sua oração, venha a nós o teu reino, estava sendo respondida na voz do Pai, que anunciava em alto e bom som: Ele é o Rei da Glória. Mateus capítulo 6, verso 10 e Salmo 24, 10. Quando o Rei da Glória desceu às regiões mais profundas da terra, ele foi para vencer e venceu. Venceu e saqueou o território do inimigo. E na sua ressurreição, levantou-se como um valente guerreiro e o conquistador de Deus tomou de volta para o reino da luz o que havia de realmente valioso nas mãos de Satanás, os filhos de Deus. Jesus despiu Satanás e seus demônios. Paulo assim descreve este acontecimento. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Colossenses capítulo 2, verso 15. Na antiguidade era comum o exército vitorioso trazer cativos e acorrentados os soldados e oficiais do exército derrotado e expôs-los publicamente em um desfile militar na avenida principal da capital do seu país. Jesus tomou as chaves da morte e do inferno das mãos do inimigo derrotado. Escancarou as portas das prisões infernais e proclamou impetuosamente e em primeira mão as notícias do Evangelho. Cristo tomou das mãos do opressor das nações toda a propriedade intelectual que este havia usurpado de Deus e da humanidade. Arrancou do cativeiro escuro e tenebroso os homens que se tinham tornado obreiro do mal. Emergiu do caldeirão das trevas em triunfo para conquistar as alturas, levando cativo como sua recompensa homens e mulheres, agora filhos de Deus, príncipes e princesas do reino da luz. Jesus nos libertou da desgraça da maldição e nos transportou, levando junto o nosso propósito e potencial,
dons, talentos e vocações para o ambiente da graça de Deus e do seu reino. O reino da luz, do Filho do amor de Deus, que prevalece sobre o império das trevas. Um governo do bem, da luz, um domínio transcendental com abrangência na terra e em todo o universo e em todos os céus. Jesus subiu às alturas dos céus para implantar um governo eterno através de um povo que o representa na terra. Um governo que jamais terá fim. O governo dos filhos de Deus, um povo nobre, auxiliado pelos anjos e reconhecido nos céus, na terra e no inferno. Nos braços do Pai. Jesus contou uma história que confronta muitas das informações que temos a respeito de Deus. E essa história, que poderia ser chamada de O Pai que Sofre por Amor, relatada em Lucas 15, nós a conhecemos como a parábola do filho pródigo. Quando lemos a parábola, prontamente nos identificamos com aquele filho rebelde e frustrado. Encontramos-nos naquele rapaz arrogante, inconsequente, rebelde e inferiorizado, e compartilhamos o sentimento do mais indigno e miserável pecador, clamando por clemência, tentando uma aproximação com o Pai. Diante disso, somos relutantes em receber o perdão de um Deus que não relutou em nos perdoar. Por causa do conhecimento errado que temos de Deus, nos desviamos dos seus braços estendidos para nos abraçar. Aprendemos sobre um Deus que perdoa sim, mas com hesitação, depois de fazer o penitente sofrer amargamente. Um Deus que impõe medo, temor e prefere ser sombrio na sua postura. Jesus, por outro lado, nos fala de um pai se humilhando publicamente e correndo ao encontro do filho para abraçá-lo, justamente o filho que esbanjou metade da riqueza da família. Cada um de nós deixou a casa do Pai, todos desperdiçamos o amor e a glória da sua presença e, num dado momento, nada de valor encontramos em nós mesmos e no mundo ao nosso redor. Cansados da miséria, tudo o que ousávamos imaginar acerca do nosso destino era o de sermos aceitos de volta, ao menos como meros servos. Somente imaginávamos quão grande seria a punição de Deus. O filho se arrepende. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 21. E este arrependimento fez com que desistisse do orgulho e da desgraça em que se encontrava. Somos tentados a repetir sem cessar a oração de remorso que o filho fez. Jesus, contudo, ergue os nossos rostos para contemplarmos o rosto do Pai. Não um pai insensível em seu lugar à espera que o filho chegue bem perto para lhe dar uma lição de moral do tipo: espero que você tenha aprendido a lição. Ao invés disso, Jesus fala do regozijo do Pai. Pois este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e ainda acrescenta: vamos festejar. Jesus nos fala sobre o pai que tanto deseja continuar a história de amor com o filho, como se ela nunca tivesse sido interrompida. Somente o amor do pai seria suficiente para dar a este rebelde o mérito de ser novamente o filho amado. O pai poderia tê-lo recebido como um empregado, atendendo-lhe a súplica de clemência, porém não o fez. Ao ser aceito novamente, tudo o que o filho teve que fazer foi aceitar o amor do pai. Continuar se autoflagelando, lamentando o passado e praguejando o seu destino, nada iria resolver. Bastou-lhe aceitar o perdão, que foi maior que o pecado e maior até mesmo do que o seu arrependimento. O pai recebe o filho em seus braços. Este é meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 24. E na presença do Pai não há outra maneira para estar, senão na mesma condição de antes, filho. O filho na presença do Pai continua sendo filho, e é assim que o Pai quer recebê-lo. A nossa ansiedade, a culpa pelos erros cometidos e a imagem idealizada por nós do pai traído parece nos colocar na defensiva. O medo quer dominar.
Mas de repente, nos braços do Pai, a sua voz cala a nossa confissão incessante de arrependimento e angústia. Paulo, o apóstolo, compreendeu este princípio. Ele deixou claro nos seus escritos o quão importava para ele a certeza de não estar tentando alcançar Deus pelos seus próprios méritos ou esforços. O desejo de Paulo era o de ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. Filipenses 3:9. O ponto alto da história que Jesus contou não é o seu começo, mas o seu fim. Porém, nós não conseguimos imaginar a nossa saga a partir do recomeço do filho reintegrado ao seio da família. Insistimos em relembrar sua rebeldia e autossuficiência e o fim decepcionante da fantasia e prazeres momentâneos. Relembramos a solidão dilacerante diante da ausência do Pai e até ensaiamos novamente a confissão de pecado, cheia de vergonha e remorso. Mas Jesus nos mostra o Pai que nos arrebata para a festa. No começo da parábola contada por Jesus, a herança é destruída, desperdiçada, prostituída e a identidade do filho é pisoteada, massacrada. É uma decadência da mesa farta da casa do pai à pocilga. Comendo com os porcos. Todavia, no final, a herança é restituída, a dignidade restaurada e a mesa, o banquete. Você deve saber muito bem o que é partir para o mundo para ser dono de si mesmo, pervertendo os valores da vida e escarnecendo o amor. Você pode até saber o que significa terminar junto com os porcos no cativeiro da solidão, do desprezo e da insignificância. Pode lembrar-se do dia do arrependimento em que se levantou dizendo: basta, vou voltar para casa. Você pode também, emocionado, lembrar-se do dia inesquecível em que levantou o rosto cabisbaixo e, em meio a um susto arrebatador, foi enlevado pelo rosto ofegante do pai que corria em sua direção. Esse dia é mesmo inesquecível. Porém, por que ainda o medo, a indignidade e o senso de injustiça? Por que ainda a insistência em tentar se justificar? Por que ainda o senso de inferioridade e autodepreciação? Por que não ouvir a voz do Pai? Por que não confiar no que Ele está falando? Por que não acreditar que Ele acredita em você? Deus percorreu o longo caminho de ser Deus para se tornar homem e desse modo foi procurar os pecadores. Nós somos o motivo da viagem que Deus fez. Agora vamos para a conclusão. A humanidade nasceu ao som de festa, muita festa. O pecado trocou o alegre som da festa de Deus pelo som triste e melancólico do pecado, da solidão e da morte. Um som vazio, de sentido despido do amor. Jesus sentiu a amargura do som infernal para trazer de volta à humanidade o som dos céus. Na parábola do filho pródigo, o pai não se limitou a dizer: você está perdoado, pode voltar a ser meu filho. Não, ele não apenas perdoou, o pai fez questão de encher o filho de beijos, deu a ele roupas novas, colocou no seu dedo um anel caríssimo e ofereceu uma grande festa. E qual o motivo de tudo isso? O pai não queria apenas dar o seu perdão, ele queria que o filho soubesse que esse perdão era genuíno, sincero, definitivo e muito esperado. Desejava que o filho tivesse consciência de que fora perdoado plenamente, pois sabia que é assim que o Pai do céu nos trata. Jesus devolveu ao nosso coração a festa de Deus, a eterna festa que começou na ressurreição, invadindo terras e céus e que continua pulsando no coração daqueles que são livres. Festa dos redimidos, festa digna das nações, festa dos reis e sacerdotes, festa do reino, festa de Deus, a festa da redenção. E aqui concluímos a leitura do livro A Festa da Redenção de Manassés Guerra.
Sejam abençoados na prática da palavra.